Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos fazer a apostila de matemática, página 113, exercício 1. Aqui tem um probleminha. Vamos conseguir resolver. Dona Marina vai fazer os uniformes do time de futebol de salão. Em cada calção, ela utiliza 90 centímetros de elástico. Sabendo que ela tem 4 metros de elástico, Dona Maria conseguirá fazer os 5 calções? Ou sobrará, ou faltará elástico? E quanto que vai sobrar ou quanto que vai faltar? Primeiramente, a Dona Maria, ela tem 90 centímetros de elástico, certo? E ela precisa fazer 5 calções. Não, desculpa. Ela tem 4 metros de elástico. Ela tem 4 metros de elástico. E em cada calção vai 90 centímetros. E ela precisa fazer 5 calções. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, nós vamos pegar o 90, que é quanto ela vai precisar para fazer os calções, e fazer uma conta de multiplicação, vezes 5, porque ela precisa de fazer 5 calções, né? E cada calção ela gasta 90 centímetros. Então, façam aí a continha 90 vezes 5. Então, vocês chegaram ao resultado de 450. No caso, nós estamos falando de centímetros. Dá 450 centímetros. Vai sobrar ou vai faltar elástico? Sobrar. Vai sobrar? Vai faltar. Vai faltar. Vai faltar quanto, Arruda? 50 centímetros. 50 centímetros, muito bem. Faltará 50 centímetros. Era isso mesmo. Que foi, Alice? Eu falei errado. Ah, tá, tudo bem. No exercício 2, o esquema a seguir mostra a distância em quilômetros entre 4 cidades. Analisando as informações do esquema, responda. Jorge está em Numerópolis e quer ir à metrópole. Qual é o menor caminho que ele pode percorrer para chegar lá? Justifique sua resposta. Essa é a resposta da 2. Agora nós entramos na aula de matemática sólidos geométricos, tá? Página 116. Uma revisãozinha rápida, porque nós já vimos isso em sala de aula. Os sólidos geométricos eles podem ser classificados em 2 grupos. Os poliedros, que são os sólidos que apresentam as faces planas, né? Por exemplo, o cubo, o paralelepípedo, o prisma e a pirâmide. Eles fazem grupos dos poliedros. São as partes que aquela imagem que nós vemos mesmo sem ser em 3D. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui do meu lado. Não tenho. Tá? Então, a forma geométrica, prisma, paralelepípedo, pirâmide e o cubo são poliedros. O que não são os poliedros? Eles não têm todas as faces planas. Por exemplo, os cones, os cilindros, as esferas, elas fazem parte do grupo dos não poliedros. Não, eu expliquei errado, desculpa. Os poliedros, eles apresentam as faces planas. Deixa eu pegar aqui para vocês. A gente já aprendeu o que é poliedros e não poliedros? Não, é porque eu falei ao contrário. O cubo. Vocês conseguiram ver o cubo? Estão vendo o cubo? Sim. As faces deles são planas. O que são faces? Vocês lembram? Uhum. São os Lados. São os lados. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. O paralelepípedo eu não tenho. O prisma eu tenho. Ó, tá vendo? As faces deles são planas. A pirâmide, eu tenho essa pirâmide. Tá vendo? Ó, todas as faces, ou seja, todos os lados delas são planos. E os não poliedros, eles não têm todas as faces planas, como o cilindro
Tá vendo o cilindro? Deixa eu ver aqui eu na câmera para poder mostrar para vocês. Cilindro, ele tem as faces planas? Os lados planos? Não. Tá vendo a diferença? Isso é um poliedro, porque ele tem as faces planas, e esse é um não poliedro, tá? As esferas, ó, são não poliedros esses, porque eles não têm face plana. Os cones, os cilindros e as esferas fazem parte desse grupo, dos não poliedros. Durante muito tempo, eles foram conhecidos como corpos que rolam, porque eles são, digamos assim, meio roliço, né? Aqui nós temos a... Como é o nome desse? Os cones. Tá vendo? Eles não têm faces, eles não têm lados, então eles fazem parte do grupo dos não poliedros. Observe que a esfera rola com facilidade, em qualquer posição. O mesmo acontece quando apoiamos as faces não planas dos cones e cilindros. Se a gente colocar essas 3 peças no chão e fizer ela rolar, ela vai rolar normalmente, tá? Na superfície plana. Na página 117, mão na massa. Desenhe em seu caderno objetos que aparecem com consciência, que depois nós vamos fazer uma atividade no caderno, tá? Aqui, do exercício 3. Liste 3 objetos do seu cotidiano que lembram figuras planas e figuras espaciais. Vocês podem escrever aqui, nessa parte, 3 coisas do dia a dia de vocês que parecem figuras planas e 3 que parecem figuras espaciais. Podem fazer, tá bom? Então, o exercício 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar esses conjuntos de imagens que tem e vai contornar de verde as figuras que são planas. E de vermelho, as figuras que representam as imagens que representam as figuras espaciais. O que são as figuras figuras espaciais? São os não poliedros. É aquilo que não é um poliedro, que é meio arredondado. Tem circunferência. E os poliedros, eles têm as faces planas, ou seja, eles têm os lados. Faces são lados, faces, tá? Então, vocês vão circular de verde as figuras planas, que são os poliedros, e de vermelho as que são figuras espaciais não poliedros. Essa imagem aqui, ela representa um poliedro? Não. Por que que não? Porque ela não é tridimensional? Exatamente. Então, vamos contornar ela de... E essa aqui? Verde. E essa aqui? Também não é. E essa? Também de verde. Também. Então, essas figuras circuladas de verde, elas são figuras... as verdes são figuras planas, e a de vermelho, elas representam as figuras espaciais. Por quê? Porque elas têm uma imagem em 3D, né? A gente consegue meio que enxergar as laterais, as faces dela, né? E as outras não, são só figuras planas. Exercício 2 da página 118. Observe os sólidos representados a seguir. Use P para indicar os poliedros e NP para os não poliedros. Essa esfera, essa imagem aqui, ela é um poliedro ou um não poliedro? É um P ou um NP? Poliedro. É um poliedro? Não poliedro? Poliedro. Sim, lembra que esfera, cilindro são não poliedros? Ai, eu não estou conseguindo escrever. Não poliedro. Essa imagem azul, ela é um poliedro ou não poliedro? Olha as Não poliedro. Oi? Não poliedro.
Essa aqui. Não poliedro. Essa. Poliedro. Não poliedro. E essa. Poliedro. Poliedro. E a próxima. Não poliedro. Não poliedro. Então, essas são as respostas do exercício 2. Agora, na página 121, temos a explicação dos polígonos. As faces dos poliedros são polígonos que têm apenas faces planas. Isso não acontece nos sólidos não poliédricos. Neles sempre encontramos pelo menos uma face que não é poligonal. O cilindro, por exemplo, não apresenta face poligonal. Das 3 faces que ele tem, 2 são formadas apenas por linhas retas e outras definidas por linhas retas, mas não é plana. Aqui ele está mostrando a imagem de um cilindro, né? A face não plana, que seria essa parte do cilindro, que ela não é plana, né? Ela é meio arredondada. Faces com linhas e curvas. Seria essa parte aqui de baixo do cilindro. Lembre-se que os polígonos são linhas fechadas. Lembra que são linhas fechadas? Eu tenho um ponto daqui até aqui, e vem daqui, daqui, aqui, são linhas fechadas. Formadas apenas por linhas retas que não se cruzam e compostos de 3 elementos básicos: lados, vértices e os ângulos. Aqui ele está dando um exemplo. O lado, a vértice, são aqui, e o ângulo. Mão na massa. Contorne as figuras que representam polígonos e faça um X na que não representam um polígono. Tá? Então, no exercício 2, quantos lados tem cada um dos polígonos a seguir? Escreva dentro de cada um o número de lados correspondente. Quantos polígonos tem nessa imagem aqui? 10. E nessa? 8. E nessa? 4. 4. E nessa? 6. 6. A 3. Para cada sólido a seguir, escreva o nome dos polígonos que compõem as suas faces. Qual é o polígono daqui? 6 quadrados. E daqui? Retângulo. Retângulo e quadrado. Quadrado e retângulos. Olha o acento que eu coloquei no ideal. E tem que apagar. E na C, só um minutinho. E na C, qual que é? Quadrado e triângulo. Triângulos e quadrados. Triângulos e quadrados. Por que quadrados? A base da pirâmide é quadrada, né? Na D. Retângulos e pentágonos. Pentágono. E qual pentágono, Z? Retângulos. Retângulos. Agora nós vamos entrar nos sólidos geométricos, tá? Página 125, ainda de matemática. Elementos nos sólidos geométricos. Então, nós temos as faces, são as figuras planas que limitam um sólido. A face, né, nós já vimos que são os lados. As arestas são os encontros de 2 faces. As arestas a gente pode dizer que são as mesmas coisas que as linhas, tá? Os polígonos que ligam o outro. E as vértices são os pontos de encontro de 2 ou mais arestas. Então, cada pontinho, eu tenho um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu preciso fazer uma reta. Então, cada pontinho desse são as vértices. (126), mão na massa. Brenda
gostou tanto de montar esqueletos de sólidos que resolveu fazer mais. Escolheu tanto os sólidos e arrumou palitinhos de vários tamanhos para montar os esqueletos. Forme dupla com um colega para descobrir os sólidos escolhidos por ela. Em seguida, contem as quantidades de vértices, arestas e faces de cada sólido e preencham a tabela. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar o nome dessa figura, quantas vértices ela tem, quantas faces, quantas vértices, quantas faces e quantas arestas ela tem e vão preencher, tá bom? Bom, então amanhã, como eu já disse, chamada oral, valendo nota da tabuada dos 6 e 7. Agora nós vamos para os conteúdos de história, página 248, direitos políticos. É comum que os direitos políticos sejam explicados como sinônimo de cidadania. Não está errado, porque o exercício da cidadania inclui o respeito aos direitos políticos, que, de maneira simples, podem ser explicados como a participação do cidadão na política de seu país. E como que isso acontece? De acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito de se manifestar publicamente. Isso significa que ele pode protestar solicitando melhores condições de saúde, de educação, etc. O direito de protestar inclui poder realizar greves para reivindicar melhoria nos direitos trabalhistas, bem como nos serviços públicos básicos, como educação e saúde. Abaixo está uma pequena linha do tempo com as conquistas de alguns direitos, referente ao voto e à participação política na história da República Brasileira. Então, aqui nessa tabelinha, nós podemos ver como é que aconteceu essa evolução dos direitos políticos das pessoas. Homens alfabetizados podem votar em 1889, na Proclamação da República. Aí, em 1916, foi a obrigatoriedade do voto secreto. Em 1932, mulheres alfabetizadas conquistaram o direito ao voto. Então, foi só em 1932 que as mulheres passaram a ter o direito dos votos. Antigamente, elas não votavam. Em 1964, teve o início da ditadura militar. Fechadas as eleições diretas para o presidente, ou seja, não tinha eleições para presidente, porque quem comandava o país nessa época era a ditadura militar. Em 1985, foi o fim dessa ditadura civil-militar. Mobilizações pelos direitos políticos. Aqui em 85 que começou a mobilização para que tivesse os direitos políticos. Em 1988, a Constituição Cidadã. As eleições diretas restabelecidas podem votar todas as pessoas, inclusive os analfabetos, porque antigamente os analfabetos não podiam votar. Aqui em 1889, que os analfabetos, só os homens, tá? Podiam votar, os alfabetizados. Até 1888, quem era analfabeto não podia votar. Luta das mulheres por direitos políticos. Vimos que os manifestantes da Revolução Francesa de 1789 queriam maior participação na política. Naquele ano, elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com esse documento, parte da população masculina acima de 21 anos adquiriu direitos políticos. As mulheres participaram da Revolução Francesa e não conseguiram o direito de voto. A luta das mulheres pelo direito ao voto durou muitos anos. Esse movimento ficou conhecido como sufragista, porque elas queriam a aprovação do sufrágio universal. O que é o sufrágio? Sufrágio é o processo de votação, a participação de uma eleição. Universal, porque as sufragistas desejavam direitos políticos iguais a todos. Então, aqui as mulheres elas não votavam. Em 1789. E aí, depois dessa revolução, teve a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E
e as mulheres elas foram brigar porque elas queriam votar, né? Votar, e grande parte só dos homens que votavam, mas só acima dos 21 anos, tá? E elas também participaram do direito da Revolução Francesa. E elas também queriam votar. Voto feminino no Brasil. No Brasil, o movimento sufragista teve como figura importante a bióloga Berta Lutz. O movimento recebeu apoio do então presidente Getúlio Vargas, nascido em 1882 e falecido em 1954, que pelo decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 32, criou o Código Eleitoral Brasileiro. Essa lei garantiu a participação feminina nas eleições federais, estaduais e municipais. Só a partir de 1932 que as mulheres tiveram direito ao voto. Antes disso, elas não votavam. Aí aqui tem, conheça quem é. Berta Júlia Lutz foi uma ativista do movimento feminista. Filha do cientista Adolfo Lutz, Berta estudou ciências na Universidade de Sorbonne, em Paris. Não sei se é essa a pronúncia correta. Foi uma das principais lideranças do movimento sufragista brasileiro. Também atuou na política e ela também foi eleita deputada federal, suplente, em 1934, tomando posse em 36. Então, em 34, ela se tornou deputada federal, mas ela só entrou para o cargo em 36, 2 anos depois. A Berta, ela também participou da elaboração da Constituição de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas garantiu a igualdade dos direitos políticos às mulheres. Podem acompanhar na apostila de vocês, tá? Pela luta a favor da cidadania e dos direitos humanos, ela participou da elaboração da Carta da ONU em 1945. Então, essa daqui é a foto da Berta Lutz. Trem da história. Da página 251. Nos primeiros anos da República no Brasil, as eleições eram manuais. As pessoas escreviam em um pedaço de papel o nome do candidato que votariam. Esse sistema facilitava as fraudes nas eleições. A falta de fiscalização no momento da votação permitia que até as pessoas mortas votassem. Veja o que mostra a revista da semana, uma revista do Rio de Janeiro, em novembro de 1909. Na imagem está escrito como se faz uma eleição. Uma urna para inglês ver, pena e tinta para a fabricação das atas, meia dúzia de fósforos e alguns cadáveres, e pronto. Só não sai eleito aquele cuja votação não obedece a este princípio. O que eles estão querendo dizer aqui? Esse termo aqui, ó, uma urna para inglês ver, é um termo meio irônico, tá? Na verdade, assim, não tinha tanta fiscalização, era fácil burlar o sistema. Por quê? Porque até onde ele citou, o livro citou acima, até os mortos votavam. O que eles queriam dizer? A pessoa ia lá, dava um nome, escrevia no papel o nome do presidente e jogava lá dentro, se passando por uma pessoa que já tinha falecido. Então, como qualquer pessoa podia ir lá e se passar por outra pessoa, porque não tinha tanto controle como nós temos hoje, né? Hoje em dia nós temos a urna eleitoral, né? Que a gente vai lá, digita os códigos, não sei se vocês já viram, já devem ter visto na internet, ou alguém já acompanhou para ir na eleição que não pode, porque o voto é secreto, mas existe a urna eletrônica. Antigamente, não, eu peguei essa época de votar, você ia lá e escrevia num pedaço de papel e você depositava numa urna. Eu peguei essa época quando eu via meus pais votando, né? Eu não votei, eu não cheguei a votar assim. Aqui, exercício A. Identifica e escreva o período em que foi elaborada essa ilustração. Nós temos aqui, ó, na legenda, na fonte, na verdade. Em que período e ano foi elaborada essa ilustração? Alguém pode falar? 1909. Qual mês?
Novembro. Novembro. A B, ela está perguntando assim, qual é o tema representado na imagem? Essa imagem, ela está representando as fraudes que aconteciam no século passado, no período das eleições no Brasil. A C, explique por que há esqueletos representados na imagem. Por que há esqueletos representados na imagem? São os mortos. Oi? São os mortos. Sim, como havia muita fraude no sistema eleitoral, no sistema de votação, esses esqueletos representam as pessoas falecidas que estão indo votar. Mas elas não votaram, né? As pessoas mortas, né? Não, era uma fraude que eles faziam. Então, esses esqueletos estão representando que até morto vota, entendeu? As pessoas votavam em nome de eleitores falecidos. Por isso que essa imagem dos esqueletos tá ilustrada, representa uma sátira, representa uma crítica, né? Que morto não vota, né? Mas, de repente, o nome do morto aparecia lá quando ele ia votar. Janela. Ficha de atividades de história, página 135. Estou. Vamos ler esse texto aqui e prestar atenção para responder as perguntas abaixo. Em nosso país, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, voto direto e secreto, sendo facultativo é que não é obrigatório mas só para quem é maior de 16 anos, tá? E menores de 18 anos, assim como para os maiores de 70 anos e analfabetos. Ou seja, entre 16 e até os 18 anos, né, os 18 anos incompleto, o voto não é obrigatório. E para quem é maior de 70 anos, também não é obrigatório. Para quem também é analfabeto, também não é obrigatório, mas essas pessoas podem votar. Ele só não é obrigatório nesses casos. Contudo, o voto é obrigatório para eleitores que tenham entre 18 e 70 anos. Pode-se concluir, portanto, que o sufrágio é um direito público subjetivo, ou seja, um direito próprio da condição de cidadão, que inclui tanto o poder de escolha dos representantes, quanto a possibilidade de concorrer aos cargos públicos eletivos. Quanto ao voto, embora seja obrigatório para uma determinada faixa da população, representa uma verdadeira conquista política para o povo brasileiro. Marque as alternativas que indicam para quais pessoas o voto é facultativo. O que é facultativo mesmo? Quando o voto o quê? Não é obrigatório. Não é obrigatório. A. Pessoas acima de 70 anos. É facultativo ou obrigatório? Facultativo. Então faz um xizinho. Jovens com 21 anos de idade, facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Então não faz o xizinho. Crianças acompanhadas pelos pais. Facultativo. Não pode, então não preenche nada. Analfabeto. Facultativo. Facultativo. Faz o xizinho. Adolescentes entre 16 e 18 anos de idade. Facultativo, xizinho. Pessoas que perderam o título de eleitor. Facultativo. Não é nada, porque perder o título de eleitor, a pessoa tem que ser obrigada a votar. Nem que ela vai lá justificar, ela tem que tirar outro título, tá? Mas pessoas que perderam o título de eleitor, Então, é o obrigatório. problema é dela. É bem isso. Ok. Na página 136, observe as imagens e escreva a forma de votação retratada em cada uma delas. A primeira imagem que tem uma digital, que forma de votação é essa? Vocês sabem? Digital, Impressão né? digital. Biometria. Ah, é. Não tinha entendido isso. Biometria se escreve tudo junto, tá? A segunda. Como é essa forma de votação? Por título. Por título? Toda a forma de votação é por título, as duas. Biometria, uma. Por pessoa.
É urna eletrônica. Ah, tá, eletrônica. Urna eletrônica. Coloca a urna eletrônica ou só eletrônica? Urna eletrônica. Impresso? Ah, isso. A última é voto impresso. Impresso com 2 S. Voto impresso. Tem N. Antes de P e B tem M. Voto impresso. M e 2 S. Exercício 3 da ficha, página 136. No preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988 está escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Letra A. De acordo com o texto, qual o objetivo de reunir a Assembleia Nacional Constituinte? Eles se reuniram para quê? Para instituir um novo Estado democrático. Ah, eu ia falar isso. Assegurar o exercício de direitos sociais individuais? Eles se reuniram para instituir, para criar, para colocar um Estado democrático, um Estado que fosse para todos. Eu ia falar isso. Para quê mesmo? A letra B. O que aconteceu antes de 1988? Para que a Assembleia Nacional Constituinte se reunisse com esse objetivo? Como é que era a forma de governo antes de 88? Por que a Assembleia quis se reunir para ter... Injusto? Oi? Injusto? Não, mas que período político o Brasil vivia? Era um país... Ditadura? A ditadura militar. Então, por que ele teve esse objetivo, né? Se reuniu. O Brasil vivenciou um período de regime militar entre 64 e 1985. Que ditadura? Apostila de Ciências, página 165. Dureza. Nós estávamos estudando ontem sobre as propriedades das matérias-primas dos materiais. Agora nós vamos falar sobre a dureza. A dureza é entendida como a resistência que um material apresenta ao ser riscado por outro. Assim, quanto maior a resistência ao risco, mais duro é o material. O diamante é considerado o mineral mais duro que existe, pois pode arranhar qualquer outro mineral e só pode ser arranhado por outro diamante. Ou seja, o diamante é considerado o metal mais duro que tem. Ele não arranha, ele arranha qualquer material, mas nenhum outro material arranha o diamante. A única coisa que arranha o diamante é o próprio diamante, o outro diamante. Maleabilidade e ductilidade, na página 166. A maleabilidade é a capacidade dos materiais se transformarem em lâminas, por exemplo, ferro, alumínio, prata e chumbo, ouro e chumbo. A ductilidade é a capacidade dos materiais serem alongados sem se romper, por exemplo, os fios de cobre e arame. Condutividade. A condutividade é a propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto ao outro. Os metais têm ótima condutividade, já a madeira e o plástico são maus condutores. O cobre é o metal mais utilizado nas linhas de transmissão de energia elétrica. Na página 168, magnetismo. O magnetismo é uma propriedade de metais como ferro, cobalto e níquel, e consistem em forças de atração e repulsão. A magnetita é uma rocha composta de minério de ferro. É um ímã natural. Os ímãs formam um campo magnético ao seu redor
o qual proporciona atração e repulsão. O movimento, quando a gente encosta um ímã no outro, né? Não, geralmente quando a gente encosta um ímã no outro, ele repulsa. Agora, O ímã quando no outro, ele não consegue grudar isso é a parte da repulsão. Agora, quando a gente encosta um ímã em alguma outra em coisa, cima ele encosta, puxa, né, a parte magnética dele. Os ímãs formam um campo magnético ao seu redor, o qual proporciona atração ou repulsão. O movimento do campo magnético de um ímã é orientado do polo norte ao polo sul. Se aproximarmos dois ímãs pelos polos magnéticos iguais, haverá repulsão, aquilo que eu acabei de explicar, né? Dois ímãs, ele repulsa. Mas se a aproximação for pelos polos diferentes, haverá atração magnética. Então, se a gente pegar um ímã por polos diferentes, ele se atrai, ele não repulsa. E aqui tem um exemplo, ó. Os dois polos são iguais, ele tem a repulsão. Quando os dois polos são diferentes, ele tem atração. E aqui, novamente, os dois polos iguais, repulsão. O magnetismo teve sua primeira aplicação nas bússolas, mas atualmente é utilizado em cartões magnéticos, microfones, captadores de instrumentos musicais e disco rígido de computador, etc. Ou seja, esse fenômeno está presente em muitos utensílios tecnológicos que conhecemos hoje. Curiosidade magnética. De maneira geral, a bússola utiliza os campos magnéticos da Terra para determinar para que lado fica o norte e assim orientar o viajante. Isso é possível porque o núcleo da Terra é formado por um metal em estado líquido e sólido. Esse metal gera um campo magnético que transforma o nosso planeta em um grande ímã, com polos norte e sul, magnéticos localizados próximos aos polos norte e sul geográficos, aqueles que sinalizamos no mapa. A agulha da bússola também é um ímã, se alinha ao campo magnético da Terra, apontando para o sul magnético do planeta. Mas espera aí, a bússola não aponta para o norte? Pode parecer estranho, mas os polos magnéticos e geográficos da Terra são invertidos. Ou seja, o sul magnético está localizado no norte geográfico e vice-versa. Eles estão fazendo uma referência da bússola com os polos norte geográficos da Terra, os polos que nós conhecemos visualizando pelos mapas, tá? Relacione as propriedades da matéria com o respectivo significado. É a resistência que um material apresenta a ser riscado por outro. Assim, quanto maior é a resistência ao risco, mais duro é o material. Qual dessas alternativas são? Ductilidade? B. B, dureza. B, dureza. Propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto ao outro? B. Como? A. B. D de bola ou D de dado? D de dado. D de dado. É a maleabilidade, tá? Então, aquilo que transfere bem o calor e a eletricidade, a gente chama de condutividade, desculpa. Então, reforçando, a condutividade, ela transfere bem o calor e a eletricidade. Capacidade de um material de ser alongado e se romper. Maleabilidade. Não. Ductilidade. Ah, ductilidade, isso. Capacidade de um material de ser facilmente transformado em lâmina. C. C. Maleabilidade. Agora eu vou ler para vocês, na página 170,
Na página 170 tem a densidade. A densidade é uma relação entre a quantidade da massa de um material e o espaço que esse material ocupa. Ela pode variar com a temperatura, pois os corpos podem aumentar de volume com o aumento da temperatura ou com a redução, como no caso da água. Tem a solubilidade. A solubilidade é a capacidade de uma substância de ser dissolvido, o próprio nome dela já diz, né? Dissolver, solubilidade, por outra substância. O material que é dissolvido é chamado de solúvel, enquanto o material que tem a capacidade de dissolver é chamado de solvente. Vocês entenderam até aqui? Ou ficaram com alguma dúvida sobre o material? O material que é dissolvido, vamos supor, eu peguei isso daqui e joguei num copo com água. Esse material que vai se dissolver, ele é chamado de solúvel. E o material que é capaz de dissolver, vamos supor, eu pintei a minha casa com um pincel, grudou tinta nele. Eu quero amolecer o meu pincel, preciso limpar o meu pincel. Ele não vai se limpar sozinho, então eu preciso usar um solvente. Mas isso é um plástico, não é? Ele vai dissolver, o solvente vai dissolver aquela tinta. Então, aquele material que tem a capacidade de dissolver é o solvente. A água é conhecida como solvente universal, por ser capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Mão na massa, a 172. Qual é a propriedade dos materiais? Qual propriedade dos materiais é utilizada no funcionamento das bússolas? Como é o nome daquelas coisas que se atraem? Como é o nome desse material? Imã. Não, mas esse imã ele tem o quê nele? Magnetismo. Magnetismo. Muito bem. Exercício 2. Observe as imagens a seguir e escreva qual propriedade da matéria, dentre as que estão no quadro a seguir, cada uma representa. Essa daqui, tá parece que tem uma rolha flutuando na água. Que propriedade é essa? O que vocês acham? Densidade? Densidade. E essa aqui que o ímã atraiu os pregos para fora? Magnetismo. Magnetismo. E essa daqui que está emitindo caloria, calor? Condutividade. Condutividade. E essa daqui que está sendo dissolvida? Solubilidade. 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 Exercício 3. Considere a mistura de álcool, óleo e água e responda. Então, aqui a ilustração está mostrando água, óleo e álcool, onde foram feitas as divisões. Mãe, uma vez, mãe, eu fiz um experimento lá na Tia Lu, que era... Qual é o nome da propriedade desses materiais que fazem com que se mantenham na posição apresentada? Alguém sabe? Alguém arrisca? Densidade. Densidade. A B. Em relação a essa propriedade, qual substância é mais densa? Em relação a essa propriedade... Mais densa? Espera um pouquinho. Ó, em relação a essa propriedade, qual substância é mais densa? A mais densa é a que pesa mais. E qual é a menos densa? Óleo. Então, qual é a mais densa? Óleo. Álcool. Qual é a que está por último, gente? Água. A água é mais densa, é mais pesada. A água mais densa. E a menos densa é qual?
Álcool. Menos densa. Álcool. O álcool. Observe o esquema a seguir e responda. Qual a propriedade permitiu que o líquido da figura dissolvesse o composto adicionado? Acabei de explicar. Como é o nome dessa substância que quando eu jogo... Densidade. Como? Condutividade? Não. Solubilidade. Isso aí, solubilidade. Solubilidade. Tá? A solubilidade, ela faz, o produto se dissolve. Como é chamado o líquido nessa situação? Não, soluto. Não, desculpa. Solvente. Solvente é aquilo que eu expliquei para vocês da tinta, né? Eu tenho o meu pincel, tá sujo, e eu quero limpar o meu pincel. O que eu uso? Um solvente. Como é chamado o composto? Aqui é soluto. Como é chamado o composto que foi dissolvido no líquido? Exercício 3 da ficha de atividades de ciências, página 92. Observe as imagens observe os materiais da imagem. O que vocês estão vendo nessas imagens? Marca-texto, regra. Objetos de escola. Marca-texto, régua, caderno, caneta. Caderno, caneta, Quais matérias-primas estão sendo utilizadas nessa imagem para fazer esses materiais? Papel, alumínio, Plástico. Alumínio não, papel e plástico. Árvore e plástico. Papel e plástico. E madeira. Madeira, a capa do caderno. Manoel, presta atenção. Papel e plástico. Papel vem da árvore. Coloquei árvore e plástico. Qual é a matéria-prima do plástico? Petróleo. Petróleo, do subproduto do petróleo, né? Então, tá ok, quinto ano é isso. Deixa um beijinho para vocês. Não desliguem ainda que eu não acabei. Até amanhã, um recadinho. Amanhã, chamada oral da tabuada dos 6 e 7, valendo nota, tá? Decorar a tabuada dos 6 e 7. Instala o aplicativo, brinca, chama um amigo aí no WhatsApp, fica mandando mensagem. Eu quero ver, manda no grupo, um faz chamada oral com o outro, eu quero ver todo mundo craque em tabuada, amanhã dos 6 e 7, tá bom? Beijo pra vocês. Vou chamar o Tauan. Né, Tauan? Pode sair? Pode sair.